Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vir que Você É, praticante certificada de EFT desde 2010. Esse é o ano que eu faço 10 anos de EFT, 8 anos de blog, 8 anos de canal do YouTube. Então é um ano que tem muitas comemorações. Também eu vou participar junto ao coletivo Autores de Pelotas com uma live minha que eu vou trabalhar as emoções e a prosperidade, que vai ser na sexta-feira, agora, dia 29, 10 horas. Você pode assistir tanto pelo meu Facebook, que é o nara.muller com 2 L's, como também vai poder assistir na fanpage Eu Leio Pelotas, e depois vai poder fazer perguntas para mim, né? É uma série de atividades que o Coletivo Autores de Pelotas está promovendo, o segundo festim de maio, que vai ser todo eletrônico, todo digital, nos dias de 29 e 30. Então, no dia de 29, às 10 da manhã, eu tenho essa atividade lá, que eu vou falar das emoções e dinheiro. Então eu aguardo a todos às 10 da manhã, na abertura do festim de maio. E esse é um evento que ocorre uma vez por ano. Todo mundo tem a oportunidade de participar nos 2 dias. O evento é totalmente gratuito. Vai poder participar de uma promoção minha que eu vou fazer só durante o festim de maio, além de fazer sequência de EFT para as questões das emoções e a prosperidade. Então, vai ser bem bacana ter vocês por lá. Eu hoje estou fazendo essa transmissão aqui ao vivo, muito contente, muito feliz, porque hoje nós vamos falar de das formas de dinheiro mais problemáticas, que é o dinheiro tóxico. Eu venho falando bastante sobre ele, porque tem muitas facetas. Não falar sobre dinheiro tóxico é deixar oculto uma das ferramentas de libertação financeira mais poderosas, porque por trás da definição de dinheiro tóxico tem também todos os justificativos que fazem que a gente mantenha essa condição ativa, e é tão importante falar sobre isso, né? Os 5 tipos de dinheiro é o quanto a gente ganha, o quanto a gente guarda, a questão das dívidas, o dinheiro tóxico e as metas financeiras. Esses são os 5 tipos de dinheiro. E falar do dinheiro tóxico é uma coisa assim, é uma forma de estar vinculado com o passado que é muito persistente. Isso envolve dinheiro que a gente prestou e nunca recebeu de volta, direitos que a gente tinha na justiça que nunca conseguiu, heranças que foram difíceis tanto de desenrolar quanto foram complicadas, né, para se montar os documentos. Então é tão complicada essa questão do dinheiro tóxico, porque ele envolve basicamente não só as nossas questões com dinheiros que saíram e nunca voltaram, ou muitas vezes como foi difícil até que eles voltassem, até chegassem à nossa mão. E também envolve questões dos nossos parentes, né? Se eles tiveram dificuldades para manter, se tiveram pessoas que deram golpes, se tiveram pessoas que foram usurpadores, né? Tudo isso entra nessa mesma cota de dinheiro tóxico. Então, é muito difícil uma pessoa não ter dinheiro tóxico nos seus registros corporais, E para isso nós vamos fazer em seguida um teste. Eu trouxe um teste e uma sequência de EFT, um teste de percepção e uma sequência de EFT, para que vocês possam primeiro se perceber e depois de se perceber fazer uma sequência de EFT para já ir começando a aliviar. Então, um dos motivos que a gente é ruim tá nessas questões que a gente não recebeu ou que foi muito difícil receber. Eu tô olhando aqui meus apontamentos para ver se eu não esqueço de dizer nada para vocês, né? Tem essas situações assim que ou foi complicado receber, ou era para ter vindo e nunca veio, ou a gente emprestou de boa fé, o dinheiro nunca voltou, ou ainda a gente entrou na justiça e não conseguiu, heranças difíceis, tudo isso entra no dinheiro tóxico.
Tá? E por que não é apropriado, é contra a prosperidade ter isso registrado como injustiça no corpo? Porque o registro é de injustiça, né? Não foi feito adequadamente, não foi sadio o que aconteceu, alguém foi injustiçado. Então, quais são os motivos que tornam isso ainda mais custoso para a gente chegar no que é nosso por direito divino natural, né? Toda a prosperidade, todas as possibilidades são nossas por direito divino natural. Então, como é importante sair dessa questão, principalmente verificar se o corpo está vibrando, porque o corpo é um emissor, é um dínamo, ele é o gerador de frequência para a recepção. Por que é tão importante trabalhar isso no corpo? Porque o primeiro item aqui que eu vou falar sobre 5 itens que o dinheiro tóxico, por que ele atrapalha a vinda de dinheiro, de outros dinheiros na prosperidade, de outras formas de prosperidade também na nossa vida. E um dos motivos é que a gente está com uma vida de espelho retrovisor, a gente está relembrando o passado e gastando nossa energia para isso. Onde a gente está focado no passado, a gente não está vendo o presente, que é o nosso único momento de poder, ok? Toda vez, o segundo item agora, toda vez que a gente está falando de injustiça é sinônimo de ser vitimado. Então é isso que a gente está emitindo para o universo. Como é que eu vou viver emitindo esse tipo de coisa para o universo? Foi injusto? Foi, mas será que não é possível eu seguir, eu me libertar disso, eu ir para outro patamar de relacionamento com esse passado, eu aprender com esse passado, eu superar, eu transcender esse passado? Gente, porque eu tenho um monte de exemplos na minha vida e na minha família que eu notei que isso estava no meu corpo com os testes de autopercepção e pude fazer transformações e hoje eu tenho uma liberdade financeira e emocional que não tem precedentes, ok? Principalmente poder deitar de noite e estar relaxadinho, sem preocupação financeira. O que acontece é que mesmo que a pessoa tenha dificuldades financeiras no hoje, se no passado ela não trabalhou as questões de dinheiro tóxico, é bem provável que isso esteja reverberando no agora. Então, uma das formas é porque a gente está olhando o passado, e aí não está criando no agora. A outra forma é que a gente está emitindo a vibração de injustiça, ou seja, a vibração de vítima. E isso atrai mais vitimações. Se você entra, né, naquela questão assim, fui vitimado, fui uma vítima. E isso aí faz com que o universo te mande mais disso, porque tem emoção, tem desconforto, tem insegurança, tem a injustiça, que é a mesma coisa que raiva, ódio, ira, fúria. É tudo em intensidades diferentes de injustiça. E o terceiro ponto que eu vou falar aqui, esse foi duro. Quando eu percebi isso, depois de fazer muito FT, foi muito duro para mim. Que se eu não recebi por aquela fonte, significa que eu não tenho vibração para receber por aquela fonte. Mas eu posso transformar meu ponto de atração para que eu possa me abrir para receber por outras fontes. Então, quando alguém diz assim, eu tive uma cliente que ficou 8 anos dizendo para mim, minha mãe fez isso contra mim, aí a gente ia lá e trabalhava aquela questão. Depois, meu pai fez aquilo contra mim, aí a gente ia lá e trabalhava a questão. Teve tal coisa que um irmão fez para mim, a gente trabalhava aquela questão. Depois teve outro, meu marido fez isso para mim, a gente ia lá e trabalhava as questões, né? E chegou uma hora que eu disse assim, olha, tu não cansou de viver de passado e tipo colocar na posição de vítima? Eu tive que dizer isso pra ela, eu tive que abrir a real pra ela. Nós estamos fazendo FT. E aí fica fácil dizer que FT não funciona, né? Nós estamos fazendo FT e ainda querem segurar essa posição de vítima. Porque qual é a vantagem de segurar a posição de vítima? Alguém vai te reconhecer, alguém vai te
né? Ou tu não vai cair nos mesmos erros novamente, ou então tu nunca mais vai deixar que te façam mal de novo. Qual é a função, qual é a simbiose com essa simbiose vampirização? Porque, na verdade, quando a gente não quer deixar as questões do dinheiro tóxico ou qualquer outra coisa que nos coloca na posição de vítima, a gente não quer deixar para lá, tem alguma justificativa, mas também tem uma parte da gente que não é só birrenta, ela quer a revanche. E a revanche não leva para lado nenhum. Okay? Então aí é persistir na técnica do palquinho, fazer muita técnica do palquinho mesmo, para que a pessoa possa transformar isso. Dizer quais são as razões que é difícil ou praticamente impossível, não só a questão de perdoar, mas para deixar isso para lá. Né? E seguir por todo o universo novo que existe, que está ali à disposição para a pessoa, para usufruir, para experimentar, para vivenciar. Eu contei aqui outro dia a história de uma vizinha e cliente que ela tinha relação incestuosa com o irmão, mesmo não estando na mesma casa. Ela ainda tinha a história de uma partilha de bens que nunca se resolvia, porque ela queria do jeito dela. Tá? Mas é muito mais que isso. Claro que tudo tem um motivo, né? Tudo tem uma justificativa para se manter assim. Um dos motivos porque a legislação protege, a legislação justifica que aquilo precisa ser feito daquela maneira para estar correto, né? Para estar dentro da lei, para cumprir a lei. Mas será que se essa porta financeira fechar, não vai abrir uma outra porta, uma outra janela? Não vai ter uma saída pelo teto? Ah? Não vai ter uma outra maneira de atingir outros patamares financeiros? A gente vai ficar só naquela mesquinharia? E aí eu falei para vocês, né, no início da live, a importância também do dinheiro tóxico vivido pelos nossos parentes, né? Que aqui eu conto como quarto item da lista. E como a gente ainda abraça isso como verdade, chegou um monte de conclusões a respeito. Por exemplo, a minha avó foi deserdada, os meus pais foram colocados no SPC por causa de um padrinho. Teve a história da venda da casa, que o cara só pagou uma entrada e depois não pagou o resto. Ficou aquilo de pendurar na justiça por anos. As questões de quem cuidaria da avó quando a avó estava doente, já estava meio senil, tudo muito difícil, muito empatado na vida deles, que me levou por um grande bom tempo a ter resultados financeiros difíceis, porque eu acreditava que dinheiro era difícil, que o mundo, e agora o último item da lista, que não dá para confiar em ninguém. Todo mundo de alguma maneira... não tem nem dó nem piedade dos outros, só pensa em si, é egoísta, só vê as coisas com seus olhos, né? O amor de umbigo. Durante muito tempo eu acreditei que narcisismo era só aquele amor de umbigo. Eu não sabia que existiam outras facetas do narcisismo que estavam atuantes na minha família. Mas a questão toda é que se a pessoa ela tá vivendo as questões do dinheiro tóxico e ela sente uma resistência a deixar aquilo ali ir, já fez um monte de tempo, um monte de técnicas e não tá deixando aquilo ir, ela precisa trabalhar no porquê que não é bom deixar ir. Uma vez eu tive uma cliente por alguns atendimentos e ela dizia assim: Nara, eu tenho uma coisa em mim que não quer acessar prosperidade. Eu faço bem meu trabalho, eu já tô com muitas clientes, para mim tá difícil cobrar, né? Então, para mim tá difícil, porque se eu cobrar mais, eu ganho mais para fazer a mesma coisa. Eu disse assim, claro, você pode no mesmo tempo ganhar mais, né? E quem sabe até atender menos, eu disse para ela. Ter mais tempo livre para ti, para ter mais conforto, para ter mais convivência com teus amigos, teus conhecidos, para poder ver um filme, para poder ler um livro,
para poder se dar carinho, cuidar de atenção. E aí nós descobrimos que a resistência dela era que uma época, como o pai é alcoólatra, ele vinha e pedia dinheiro e ela nunca negava. Ela tinha uma tremenda de uma pena do pai, quer dizer, posição da vítima de novo, né? Ela tinha pena do pai, que ele estava na condição de alcoólatra, a bebida que dominava ele, como se a bebida tivesse poderes sobre a pessoa. Não foi a pessoa que tomou o primeiro gole ou se manteve bebendo, não foi nada disso, né? Não foi a pessoa que começou, foi colocado goela abaixo, ela foi dominada pela bebida amarrada num canto e derrubada dentro da boca. Então, o que ela tinha era uma tremenda pena do pai, que é a posição da vítima, que o pai não conseguia então se firmar no trabalho, ele não conseguia estabilidade financeira, ele nunca conseguia ter alguma coisa, porque quando ele caía para dentro da garrafa, nada tirava ele de lá, ele perdia emprego por causa disso. Então ela tinha muita pena do pai. Então, por lealdade à tribo, ela ia lá e supria sem nenhuma restrição. E tinha um outro ponto também, que ela queria ser reconhecida por aquele pai. Aquele pai era uma pessoa que na infância dela não estava presente por causa do alcoolismo, né? E ela queria que o pai reconhecesse ela como filha, queria ter essa não só o reconhecimento, mas como o carinho, o cuidado, a percepção, ser percebida, quanto ela era importante, mesmo que na infância ele não tivesse reconhecido. Então, assim, aí aparecem 2 pontos, né, no caso dessa cliente, que o primeiro ponto foi que ela tinha pena do pai, então tinha a posição de vítima na pessoa do pai dela, e então ela fazia tudo para suprir. E o outro aspecto era que ela tinha falta de reconhecimento na infância. Então ela alimentava aquela condição, ela tentava suprir o pai, mesmo que ela não quisesse, ela ficava com pena, ela sentia culpa e aí ela lá e supria. Então quando ela veio para fazer EFT, o problema dela é que ela não conseguia cobrar dos clientes. E aí nós quebramos isso. Porque com a EFT, além de trabalhar essas questões que o pai era um coitadinho, na verdade ele não era, foram as escolhas que ele fez, bem ou mal foram as escolhas que ele fez, e o outro ponto era que ela agora poderia se suprir, se dar suporte e também saber dizer não, dar limites, aprender a dar limites. Então, quando a pessoa tem um dinheiro tóxico, ou seja, aqueles diálogos mentais que não saem da cabeça, isso é uma das coisas que acontecem bastante, né? Ter a persistência em atitudes tóxicas, como olhar para os outros com uma sensação de vítima, percepção de vítima sobre os eventos, sobre os episódios, né? Coitadinho do fulano, tem o pé frio para negócios, mas por quê? Qual é a origem dessa história? É dinheiro tóxico que ele viveu? É dinheiro tóxico que os familiares dele viveram e ele ouviu ou presenciou? É carências emocionais? É a necessidade de se manter quebrado até que o outro se redima? Para não esquecer, se mantém quebrado financeiramente, para que nunca esqueça que passou por aquela situação e não se permita passar por uma situação semelhante de novo. Tem tantas facetas na questão do dinheiro tóxico, como é importante trabalhar isso, mas basicamente o dinheiro tóxico é esse pesar, essa sensação que o dinheiro não flui na minha vida, ou se ele flui, sempre tem uma armadilha, um alçapão, um ralo, um dreno, tem sempre algo que impede a pessoa de ter resultados, então resultados positivos, resultados prósperos, né? Então as pessoas que não fazem nenhum teste para dinheiro tóxico, elas estão perdendo muito da sua energia, estão mantendo a energia no que não é próspero, porque se o dinheiro não vem, eu sempre gosto de pensar, quando alguém chega e me diz assim, Nária, não posso te pagar,
isso agora, mesmo tendo me comprometido, não adianta se voltar contra a pessoa. O que acontece é que também tem o meu outro lado, meu lado também é a contrapartida desse de fluxo financeiro. Eu lembro uma vez eu estava fazendo obra na garagem e nem era questões financeiras, mas eu estava fazendo uma obra na garagem, eu queria tornar minha garagem plana, tinha uma rampinha assim, então tudo que entrava lá rolava, rolava, descia, né? Aí eu pensei assim, não vai dar para fazer o que eu quero fazer lá enquanto eu não transformar aquilo num lugar plano. Aí eu contratei um senhor já bem conhecido, que já fez várias obras para outras vizinhas, né? E que é bem comprometido. Aí contratei, disse, não, é possível fazer isso, aquilo. Contratei vários serviços para ele fazer na minha garagem, que não foi só nivelar, né? E aí o homem sempre tinha uma coisa que ele não vinha, chegava atrasado. Ele não só não vinha, aí ele começou a ter dor nas costas. E aí chovia e ele não vinha. Então sempre tinha uma coisa, o que era para ter sido feito em uma semana demorou 5 dias para começar. E aí eu olhava para aquilo, no primeiro dia eu tava meio assim descompensada, né? Meio incomodada com aquilo, liguei para ele, não, eu tive um imprevisto, não pude ir, nós vamos começar mesmo hoje. Eu falei, sim, o dia que o senhor marcou comigo, né? Vamos começar. Aí esse foi o primeiro dia, já não fiquei muito contente. No segundo dia, o marcado era às 8, era 9h30, ele não tinha aparecido. Eu disse assim pra mim, ai, esse homem tá querendo pregar a peça. Quer dizer, eu tava na posição da vítima, né? No terceiro dia eu pensei assim comigo, tem alguma coisa de errado com a minha energia, porque com as outras vizinhas ele fez o trabalho todo certinho, alguma coisa na minha energia. Aí na época eu não tinha EFT, mas eu fiz um reiki. E aí, no quarto dia, o homem bateu aqui na porta 7:50 e queria a chave da garagem. Dei a chave da garagem para ele, marcada era às 8. 7:50 ele estava aqui. E começou a chover. E esse homem carregava carrinhos e carrinhos de terra, porque foi necessário remover parte da base da garagem, né? E esse homem trabalhou muito, ele trabalhou muito com chuva, até que eu disse para ele assim, olha, quem sabe o senhor volte amanhã, porque hoje tá chovendo muito, o senhor vai ficar doente, gripado, né? Volte amanhã, não se preocupe, tá tudo certo para mim, desde que o senhor não atrase os outros serviços, para mim tá tudo certo. O senhor veio hoje, fiquei muito contente, né? Aí no outro dia, 7:50 de novo, ele tava lá, na porta da minha casa. Aí eu alcancei a chave para ele foi na garagem, começou, fez a obra. Ele acabou a obra em 3 dias. O que ele a princípio tinha programado para 7, quer dizer, ele teve força, energia, disposição, sumiu a dor na coluna dele, era a minha energia que estava estagnada. Então, eu ainda vivendo na posição de vítima, só podia atrair alguém que, mesmo sendo uma boa pessoa, me vitimou. Parecia que estava me vitimando, que era só um sinal que a minha energia ainda era a energia da vítima. Então, quando as pessoas dizem assim, Nara, tu não sabe o que eu tô passando, eu digo, eu sei. Nara, tu nunca teve tal problema, eu digo, eu tive. Como é que tu recebeu? Eu uso chavão, resolvi com FT. Mas o que tu fez? Sempre começo pela técnica da carta desabafo. A carta desabafo ela é boa para que a gente possa contar toda a história triste de vitimização. Depois, a técnica do palquinho é para a gente lavar roupa suja com alguém, mesmo a pessoa não estando presente, porque não vai adiantar nada falar para aquela pessoa. E sempre batendo nos pontos, né? Que a técnica, a EFT, ela é acompanhada dos pontos, né? A gente não tem como viver sem. Então,
Antes que a gente faça o teste de percepção e faça a sequência de RT, quero dar uma rica noite pro pessoal que tá aí. Coisa boa. Érica, rica noite. Vera, Axix, não vão embora, hein? Lembre-se, nessa sexta, 10 da manhã, no meu Facebook e na fanpage Eu Leio Pelotas, 10 horas da manhã, vai ter uma live comigo, vou falar das emoções e prosperidade. Cariane, Estela Mares, Laura, coisa boa, Cariane, Alessandra, Maria Helena, Rosinária, Cristiane, Maria e Ile Pacheco, Cristina Pereira, Annelise, Ascensão, que tá falando de Londres. Annelise, já te mandei o link do mapeamento financeiro, tá no teu e-mail e no teu WhatsApp, ok? Cristina, rica noite, coisa boa todo mundo aí, fico muito contente com a presença de todo mundo. Quero que vocês respirem fundo. Veja os replays depois lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Okay? Teste de percepção. Então, eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos ver como é que a gente... Uma das tantas ferramentas de detecção de erro tóxico. Tá? Vou usar aqui com vocês. Eu uso 7 ferramentas gratuitas na semana de prosperidade. Vai começar na quinta da semana que vem. Essa semana não vou começar por causa que eu tenho uma série de programações, atendimentos e a live de sexta, mas na semana que vem eu quero começar de novo. Vai ser o 3º grupo, que vai ter 7 ferramentas, 7 dias, 7 ferramentas de autopercepção, para saber, sem saber onde a gente tá, a gente não sabe qual pode ser os possíveis passos, né? Tá? Então, assim, como é importante a gente ter as ferramentas de percepção. Se a gente não tem ferramentas de percepção, a gente não sabe qual é o nosso ponto de atração. Se não sabe o ponto de atração, não sabe nem como é que vai transformar os resultados financeiros. Então, muito importante, né? Quebrar esse lado vítima, o lado da escassez, né? O lado que não consegue desenrolar, que não consegue acessar o que é seu por direito divino natural. Muito importante ter esse olhar de si mesmo, se perceber, né? Para depois, fazendo FT, tem outros resultados, ok? Então, teste de percepção, um dos testes de percepção para o dinheiro tóxico. Quero que vocês fechem os olhos. E se imaginem todas essas questões não resolvidas financeiras dentro de uma grande bolsa, mochila, mala, bagagem. Como seria essa mala? Que cor ela teria? Como é o ambiente que está essa mala, essa bolsa, essa bagagem? Esse ambiente é claro, é escuro? Como você se sente com essa bagagem? Você quer ter proximidade ou você quer um certo distanciamento? Você está longe na cena dessa bagagem? Ou você está perto? Aí entra nessa bagagem as puxadas de tapete, dinheiros que não voltaram, heranças, tudo aquilo que eu falei antes, né? A sua vestimenta. Você está usando uma roupa antiga, nova, limpa, suja, antiga. Respira fundo e solta.
Então agora nós vamos fazer EFT e depois no final é bacana voltar para essas referências de imagem dessa bagagem com todas as questões financeiras não resolvidas, né? Dinheiros que foram e não voltaram, pessoas que era para dar suporte financeiro, mas não deram. Tudo isso entra. Mesmo que a legislação diz que aquilo tinha que ser daquela maneira positiva para o seu lado, favorável para o seu lado. Mas não aconteceu. Ou então, como eu contei já em outras vezes, emprestei dinheiro de uma pessoa quando ela mais precisava e aí ela achou que aquele dinheiro para me devolver era pouco, então ela fez pouco caso. Mas quando ela mais precisou, ela contou comigo. Topo da cabeça. Essa bagagem que carrego e vejo agora, entre as sobrancelhas. Que representa tudo que vivi e que não foi fácil receber o dinheiro devido. Tudo que presenciei sobre dificuldades de receber o que é direito natural para mim. Parece ser muito complicado viver num mundo dominado pelo dinheiro. Parece que o dinheiro rege o mundo e as pessoas. Parece que o dinheiro corrompe as pessoas. Onde as pessoas vivem como sendo frutos da escassez. E por isso acabam ferindo pessoas e as ludibriando. Queria que o dinheiro não fosse o que domina o mundo. Queria que as pessoas já tivessem mudado com relação ao dinheiro. Muito difícil deixar toda essa bagagem tóxica ir. As pessoas são gananciosas. Muitos estão de olho no que é dos outros. Evitando assim pagar o que é direito de cada um. E se eu me abrisse para novas oportunidades? Mas a princípio eu tenho direito. A lei diz que eu tenho direito. Mas será que não tenho direito a mais por outros caminhos? Se os outros vivem na escassez, isso é problema deles. Posso começar a me abrir para o que o universo tem para mim. Eu posso me dar a chance de transformar minha vibração e assim atrair mais do que é meu para o direito divino natural. Eu sei que o universo é abundante. E se eu não receber por essas fontes, não vão ser essas pessoas que vão me impedir de acessar o que é meu por direito divino natural.
Eu aceito acessar o melhor da prosperidade pelos caminhos que me levam ao meu crescimento emocional também. Respira fundo e solta. Então ficou aí mais um tema super polêmico, porque a maioria no planeta ainda vibra na posição de vítima. E se a pessoa pelo menos aceita que pode acessar a prosperidade por outros caminhos, isso já faz com que esse acesso esteja à disposição. A disposição sempre está. Muitas vezes a gente quer aquela quantidade daquela pessoa que nos deve. A gente está segurando aquele montinho, aquela vaquinha sequinha, seca, tá? Uma vaquinha desnutrida e seca, tá? E tem todas as outras riquezas aí à disposição. Por que tem que ser daquela fonte? O que te leva ainda a te manter na posição de vítima financeira? O dinheiro tóxico é muito dessa vitimação financeira. Vale a pena soltar. Vale a pena deixar ir. A Rosinária está comentando, senti uma leve falta de ar. O ar é suprimento, né? Então é um ponto importante que você precisa trabalhar, Rosinária, a respeito do dinheiro tóxico. Assim, fico com uma imensa alegria ter vocês aí comigo. Lembrem, sexta-feira, 10 da manhã, no meu Facebook e também na fanpage Eu Leio Pelotas. Eu vou falar de emoções e prosperidade. Estejam presentes, aproveitem esses momentos gratuitos que eu ofereço para vocês. Isso significa que a prosperidade vem para mim e eu retorno para o mundo. E é sempre um estímulo, primeiro eu espalho, depois retorna, sempre é assim. Então, até sexta para quem eu vejo, eu agradeço a oportunidade de poder ter mais esse bate-papo com vocês. Fique à vontade para aparecer sexta-feira, 10 horas, aqui no meu Face e também pode ser na fanpage Eu Leio Pelotas, que é o grupo coletivo Autores de Pelotas que eu integro por causa do meu livro Bem-Estar Mental, Emocional e Atualidade. Quer dizer que é muito bom poder ter vocês mais de uma live por semana, né? Antes eu fazia até 4 lives por semana, agora eu tenho feito poucas lives pelo alto grau de atividades que eu tô tendo. Muitos clientes, muitas atividades, muitos atendimentos também, muitos trabalhos de mentoria em grupo. Eu estou bem lotada de atividades e eu quero dizer para vocês que sexta-feira é uma imensa alegria vê-los, 10 da manhã, falar de emoções e dinheiro, emoções e prosperidade. Vem, compareça, vai ser bem interessante. Sempre tem sequências de FT novas, sempre tem ferramentas de percepção diferentes. Então é muito importante estar sempre participando, sempre usufruindo, sempre compartilhando. Rico descanso a todos e até sexta-feira, 10 da manhã. Tchau!